Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é o vereador e presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Marcos Furlan. Ele é ex-atleta profissional de Karatê Kyokushin, tendo sido bicampeão sul-americano, vice-campeão mundial e pan-americano, e entre outros inúmeros títulos. Furlan também foi professor de artes marciais e formou aproximadamente mais de 10 mil alunos. Também é proprietário da Furlan Academia e vereador de Mogi das Cruzes desde 2002. Em 2022, foi eleito presidente da Câmara e reeleito em 2023. Seja muito bem-vindo, vereador Marcos. É uma satisfação estar aqui, poder falar com o público, o internauta do Hoje, da região Hoje, né? A gente fala para toda a região, para Suzano, Mogi, Itaquá, Poás. Estava conhecendo aqui a logística, a programação de vocês e estou muito feliz por estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa região e do nosso mandato. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez, vereador. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre a sua história. A gente falou um pouco sobre sua trajetória no esporte. O senhor foi atleta profissional e participou de inúmeros campeonatos, recebeu muitos títulos no Brasil e no mundo. Como iniciou essa carreira e fez do esporte uma parte importante na sua vida? Por incrível que pareça, o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu adoro futebol, sempre joguei bola. Pelo meu porte, até muita gente pensa que eu sou um zagueiro, mas eu sempre joguei no ataque, no meio campo. É o meu sonho de criança. Mas chegou um determinado momento da minha vida, adolescência, que eu sentia muita insegurança, até porque naquela época nos campos, nas quadras, tinha algumas desavenças, brigas, e eu resolvi aprender um esporte, uma arte marcial para me defender. Para ter confiança, para poder ter um pouco mais de não ter medo se caso acontecesse algum tipo de situação como essa. Mas eu também me apaixonei pelas artes marciais, pelo Karatê Kyokushin, comecei a treinar, comecei a gostar, comecei a participar de campeonatos, e aí daí foi um pulo para ser atleta, me tornar professor, me tornar uma pessoa que vive do esporte. Eu nunca imaginava que eu ia viver das artes marciais. Eu ia ter uma academia, eu tenho academia há 28 anos, sou faixa preta há 28 anos, treino há 37 anos, enfim, eu continuo jogando bola, né, como um hobby de vez em quando, mas eu pratico, eu tenho academia, eu dou aulas, porque eu gosto muito das artes marciais. Recentemente fizemos um torneio em Mogi, um torneio mogiano, da amizade, que chegou lá em Mogi, 12 cidades, e mais de 100 atletas. Foi muito bom propagar, divulgar, preparar os atletas. E eu fico muito feliz, porque devido a todo esse trabalho, devido a todas as necessidades que o esporte tem, eu resolvi me candidatar a vereador e a gente fez mudanças significativas no esporte da nossa cidade, que é Mogi das Cruzes. Legal, vereador. E o senhor também, nessa questão dos esportes, dessa desenvoltura com esportes, acaba também se envolvendo com clubes, e o senhor também é presidente do Clube Náutico em Mogi das Cruzes, que recentemente completou 90 anos. É um tradicional clube lá de Mogi. E até circularam recentemente alguns boatos nas redes sociais que uma parte do clube poderia encerrar suas atividades, o que foi desmentido rapidamente, importante ressaltar. Mas quais são os principais dilemas e problemas que o clube enfrenta e como a sua gestão busca resolver essas questões? O Clube Náutico foi onde tudo começou para mim no esporte. Eu aprendi a nadar no Clube Náutico, comecei a jogar bola no Clube Náutico, eu fiz atletismo, basquete, vôlei, tudo lá no Náutico. E depois, nas escolas, nas quadras e campos aí da vida, eu era uma pessoa que, se dependesse de mim, ficava o dia inteiro jogando bola, fazendo esporte, entre outras coisas. Foi quando eu aprendi as artes marciais. E o Náutico é um clube que é um patrimônio da cidade, é um clube muito bonito, é o maior clube da cidade, tem o maior salão social, o maior ginásio. É o único clube que tem uma pista de atletismo, tem a maior piscina, tem uma piscina olímpica, acho que não só da cidade, como de toda a região do Alto Tietê. E por eu ter começado a praticar esporte no Náutico, por eu ter gostado muito do Náutico,
Meu pai foi conselheiro do Náutico, meus irmãos atuaram ali no conselho, na diretoria do Náutico. Eu sentia que o Náutico estava indo para um lugar que ninguém desejava, que era um lugar de uma possível fechamento das portas. Foi quando, em 2013, eu me candidatei a presidente do Náutico. Muitos duvidavam, porque no Náutico ficou um presidente por 52 anos. Depois esse presidente ficou doente, ficou o vice dele por mais 5 anos. Então era uma hegemonia de 57 anos. Eu entrei como oposição e deu tudo certo. Eu conquistei aí a presidência do Clube Náutico junto com o pessoal que realmente vivencia o Clube Náutico. Só que é uma situação muito difícil desde o começo. A gente sabia da dívida, a gente tinha um passivo de 46 milhões. Esse passivo a gente foi diminuindo gradativamente. Só que no meio disso tudo teve uma pandemia. Né? Então, tudo que a gente construiu, quase que tudo realmente foi por água abaixo. A gente tem ali alguns problemas ainda fiscais, trabalhistas, mas estamos equacionando. Eu acho que o Náutico é muito grande, são 65 mil metros quadrados. Não só o seu nome é grande, mas o seu patrimônio é muito grande. A gente pode diminuir um pouco esse patrimônio, pagar todos esses passivos e continuar com o clube como ele deve ser, que é um clube social, um clube que preza pelo esporte, pelos eventos, por todo o patrimônio que ele tem ali, e a gente pode continuar reconstruindo esse clube para que ele seja realmente colocado onde ele merece, que é um lugar de destaque, não só em Mogi, como em toda a região. Tem muita história. Além de clube, ali existe uma faculdade de educação física e fisioterapia há 50 anos, existe um colégio há mais de 25 anos, existem os eventos sociais, existe o pessoal do futebol, existe a gloriosa natação que fez ali da nossa região uma região de destaque. Veja só, o Náutico ganhava títulos à frente de Pinheiros, à frente de Flamengo, de Botafogo, de qualquer outro clube na natação. Só que foi um passado lá atrás que, infelizmente, por conta dessa duração de um mandato longo de um presidente, ele acabou se perdendo, e hoje a gente tem que estar nesse trabalho de reconstruir. E convido a todos os munícipes de Mogi das Cruzes, os munícipes das cidades do Alto Tietê, a frequentar o Náutico, a voltar ao Náutico, porque o Náutico é um lugar que merece muito aconchego e merece dar o melhor aos seus associados. E, vereador, o senhor contou um pouco sobre esse seu envolvimento já com o Náutico, o senhor quase morava lá, como o senhor brincou, e também sobre seu envolvimento com o esporte, ali muito presente, e tudo isso acabou te encaminhando para a vida política. Quando foi esse momento, assim, X, que o senhor decidiu, não, serei candidato a vereador, me tornarei político? Como o senhor decidiu ingressar nesse campo? Veja só, eu vivi várias fases do esporte. Eu fui um aluno, né, uma pessoa que tinha condições, apesar do meu pai ser caminhoneiro aposentado, minha mãe professora aposentada, eu era temporão, era o 8º filho. Meu pai teve condições de fazer matrícula numa academia e eu teve condições de pagar, né, o Clube Náutico. Eu tive oportunidades no esporte que muita gente não teve. E eu passei por várias fases como esportista. Eu fui aluno, atleta, professor, dirigente, né, esportivo, porque eu fui presidente da Federação Paulista, presidente do Náutico, enfim, técnico, fui técnico das equipes dos Jogos Abertos regionais e vivenciei várias dificuldades de vários estágios no esporte. E sempre eu senti que havia uma falta de representatividade política no esporte. E até hoje há. Eu observo que quem é do esporte não gosta muito de se envolver na política. E muitas vezes alguns políticos gostam do esporte porque ali tem uma possibilidade eleitoral muito grande. Mas verdadeiramente quem é do esporte acaba não se envolvendo na política, e quem perde é o próprio esporte. Haja vista que hoje as cidades, estado e federação, apenas no máximo 1% do orçamento é destinado ao esporte. E olha a relevância que o esporte dá à educação, à segurança,
a saúde. Existe um estudo da ONU, esse estudo já é antigo, a cada R$ 1 investido em esporte você economiza quase 4 na saúde, ou cada $1 investido economiza quase 4 na saúde. Enfim, o esporte é uma possibilidade de transformação, é uma possibilidade de mudança. E eu tive a oportunidade, através do esporte, de conhecer vários países, de me relacionar com muitas pessoas de vários locais e observar várias vulnerabilidades que o esporte tinha. E eu resolvi entrar na Câmara Municipal, me candidatar a vereador para ajudar o esporte. E eu tenho certeza que eu tive nesses 10 anos, ou quase 11 anos de mandato, eu tive êxito, tive várias conquistas lá para a nossa cidade, que são conquistas relevantes. Haja visto que o Mogi tem lá um centro para desporto, hoje tem 2 centros de lutas e artes marciais que fazem uma política pública de transformação. A gente está aprovando, até o final do ano, uma lei de incentivo ao esporte em nossa cidade, que isso é uma bandeira desde o início do meu primeiro mandato. A gente conseguiu inserir o Bolsa Atleta Municipal, a gente vistoriou vários centros esportivos e apontou as vulnerabilidades. Hoje os centros esportivos funcionam em nossa cidade, a gente tem uma descentralização do atendimento ao idoso, enfim, foram várias conquistas que a gente conseguiu colocar o nosso esporte em evidência, apesar do orçamento baixo. E a gente agora busca aumentar esse orçamento e atender cada vez mais pessoas. Vereador, o senhor destacou sobre essa questão, às vezes, da falta de investimento no esporte, não somente em nível municipal, muitas vezes estadual e até nacional. E falando em governo nacional, eu gostaria que o senhor, já temos aí 8 meses de gestão do governo Lula, gostaria que o senhor, como o senhor avalia a gestão do Lula 3, desse terceiro mandato do presidente Lula? Eu sou bem precavido em avaliar, tirando as emoções à parte. Acho que muita gente hoje avalia com emoção. Eu acho que um primeiro ano de qualquer mandato, seja municipal, estadual ou federal, é um ano de organização, um ano de planejamento, é um ano que o gestor ele trabalha com o orçamento do gestor anterior. Então, eu acho que ainda é cedo para avaliar, embora eu tenha bastante ressalvas sobre muitas políticas públicas do Lula e do seu governo. Mas eu espero que ele faça o melhor para o Brasil, porque se o governo Lula for mal, quem vai mal é todo o país, todas as cidades, todos os estados, todo o cidadão brasileiro. Então eu espero que ele vá bem, que ele se acerte, que ele as pautas mais sensíveis ele discuta, ele tenha a habilidade de com harmonia, fazer o melhor para o nosso país, principalmente na questão econômica e na questão comportamental. O senhor destacou algumas ressalvas das políticas públicas, algumas já foram implantadas neste governo. Quais são, por exemplo, essas ressalvas que o senhor teria? A não privatização de empresas, a reestatização de algumas empresas que tem aventado, a política pública externa, né? A gente vê essa aproximação com ditaduras, seja a maioria de esquerda, mas se a ditadura seja de esquerda ou de direita, a gente tem que abominar, e essa aproximação com Venezuela e outros países, isso é muito ruim, não é salutar para o nosso Brasil. A gente espera que ele consiga ter a melhor sensibilidade para que possamos ter um melhor caminho, porque serão 4 anos e isso pode mudar bastante, pode dar reflexos no futuro, não só nesses 4 anos. E também falando sobre novas gestões, talvez até a sua opinião seja a mesma, mas sobre a gestão do governador Tarcísio de Freitas aqui no estado de São Paulo, como o senhor avalia esses 8 meses? Bom, também avalio da mesma forma, é um ano de planejamento, um ano que ele está executando o orçamento do gestor anterior, que é o ex-governador Rodrigo Garcia. É um ano de estudo, eu espero que nesse segundo ano ele comece a implantar as políticas públicas. Eu tenho 2 situações que eu vivi com o Tarcísio, uma favorável, que é a questão quando houve ali a queda da Mogi Bertioga, ele foi muito pontual, ele foi muito preciso, e ele conseguiu efetivar ali uma recuperação ali na Mogi Bertioga muito rápida. E a segunda questão é desfavorável, que é a questão dos pedágios. Sim. A gente não pode aceitar um pedágio que corte Mogi das Cruzes ao meio. Um pedágio no meio da Mogi Dutra, deixando segregado de 9 a 11 bairros
como o Jardim Margarida, o Piatã, o Guanabara, o Novo Horizonte, os condomínios Aruã, que não deixam de ser um bairro Tabuão, Itapetí, enfim, são vários bairros que ficarão entre o centro de Mogi e o pedágio ficará entre o centro de Mogi e esses bairros. A gente não pode aceitar que esse pedágio seja instalado ainda mais da forma que ele está fazendo a Fórceps. Então, a gente tem que lutar contra esse pedágio e tem que também torcer para que o Tarcísio faça o melhor governo possível. E o senhor destacou essa questão dessa luta contra o pedágio. Quais têm sido as principais movimentações e atitudes da Câmara para lutar contra isso? A Câmara fez uma moção de apelo, aliás, não fez uma, fez várias, porque desde os outros governos a gente tem feito, para que não seja instalado esse pedágio em nossa cidade, explicando que a Mogi Dutra é uma rodovia que foi construída com dinheiro municipal e também a estrada, além de cortar Mogi ao meio, ela serve de trânsito para os produtos hortifrutis, porque Mogi é um grande cinturão verde de São Paulo e o produtor rural leva os seus produtos até o CEAGESP. Então a gente tem sempre explicado isso, tem sempre batido nisso e tem feito dessa ferramenta vários trabalhos para chegar a vários deputados, chegar a várias secretarias e ao próprio governador Tarcísio para que não instale o pedágio em nossa cidade. E também participamos massivamente, eu acho que foram 20 vereadores, dentre os 23, na audiência que foi realizada em São Paulo, para tratar do pedágio não só em Mogi, como pedágio em outras cidades. Um pedágio que, inclusive, vai retirar muito dinheiro de Mogi e não vai ter contrapartida em nossa cidade. E nossa cidade vai financiar uma obra no litoral paulista que a gente não tem nenhum envolvimento. Então, a gente participou dessa audiência e nessa audiência vários vereadores falaram e repudiaram o pedágio. É isso que eu ia perguntar para o senhor, como o senhor avaliou aquela audiência, como ela foi, porque inclusive pela justiça, uma ação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a audiência foi suspensa. Queria que o senhor avaliasse mais ou menos, o senhor participou lá, o senhor falou durante a audiência. Foi uma audiência catastrófica, porque foi uma audiência realizada em São Paulo, tratando de um pedágio, de vários pedágios de uma obra que será realizada no litoral, em Itanhaém e outras cidades ali da região. Essa audiência teria que ser em Mogi, porque vai impactar diretamente no cidadão mogiano, na população mogiana. Então, mas mesmo assim nós participamos, e eu quero aqui, de antemão, parabenizar o prefeito Caio Cunha, porque entrou na justiça, teve coragem, e isso muitas vezes tem reflexos políticos, partidários inclusive, de ter coragem de entrar na justiça impedindo que essa audiência fosse levada em consideração. E a gente espera que isso continue e que a gente tenha aí êxito também nessa questão jurídica. E, inclusive, falando sobre o prefeito Caio Cunha, gostaria que o senhor falasse como o senhor avalia a gestão dele nesses 2 anos e meio de mandato. Antes de falar da gestão dele, eu tenho que falar da minha história com o prefeito Caio Cunha. Nós, em 2012, eu e ele, fomos eleitos os vereadores menos votados da cidade, dentre os 23, então, eleitos. E a curiosidade, isso é muito difícil de acontecer, é que os dois eram do mesmo partido, e eram apenas os dois. Então, a estratégia do partido foi muito boa, na época, o Partido Verde, porque colocou 2 candidatos com uma menor votação, eleitos, e isso mudou, né, toda a política da nossa cidade. Tanto é que 8 anos depois, o Caio virou prefeito, isso é um trabalho muito consistente dele como vereador. Eu me tornei presidente da Câmara, líder de governo dele, embora nós caminhássemos de forma diferente na eleição de 2016, até por questão partidária, e eu não sou uma pessoa que anda com o pé e 2 canoas, mas desde o momento que ele foi eleito, eu decidi apoiá-lo, porque eu sei das boas intenções, da boa vontade, da boa política e da nova política que ele quer fazer. No começo, no primeiro ano, ele não foi tão compreendido, né? A gente observou isso, e primeiro ano tem essa questão do planejamento, de trabalhar com o orçamento anterior e tudo mais, né? E a gente tem que lembrar que Mogi, por quase 4 décadas, foi
governado por mesmo grupo. Então, esse primeiro ano, como era o mesmo grupo, o pessoal já tinha o domínio da máquina, já tinha a noção da questão administrativa do governo anterior, e diferentemente o que aconteceu, que a oposição ganhou. Mas depois de um primeiro ano aí um pouco de incompreensão, ele acertou o pé. A gente está vendo várias entregas em nossa cidade. Eu volto a citar aqui o centro de luta. Por que o centro de luta? São locais de alta vulnerabilidade, pessoas que tinham contato direto até nesses locais com a questão das drogas, e foi transformado esses pontos em locais de convívio familiar, convívio esportivo. Além de outras entregas, são 170 ruas que estão sendo asfaltadas em nosso município. Já asfaltaram 30, já deu uma mudança geral ali na configuração. Será entregue o CIA, será entregue a maternidade, será entregue vários equipamentos, várias creches, foi entregue o vagalume. Enfim, a gente está vendo essas entregas, está fiscalizando e está aprovando assim como a população tem aprovado. Inclusive, o senhor falou sobre essa questão da fiscalização, que é um papel do vereador, e o senhor faz parte, como o senhor disse, o senhor é líder do governo na Câmara, do prefeito Caio Cunha. Eu fui líder do governo antes de ser presidente da Câmara, perdão. E como o senhor avalia a atuação da Câmara e qual a importância de uma base sólida na construção de um governo e de um bom mandato? Essa Câmara, eu estou no terceiro mandato, é um pouco diferente das outras. Tem ali vários vereadores de oposição. O que acontecia antigamente tinha 2 ou 3 no máximo. E hoje são ali, tem alguns mais de oposição, tem alguns independentes. Então, é um mandato de muito diálogo, tanto da presidência com o vereador, como do prefeito com os vereadores. Eu nunca vi tantas reuniões entre prefeito e vereadores, mais da base, mas também reuniões gerais. Isso é salutar, né? Acho que o contraditório, a divergência é salutar, e muitas vezes os projetos são construídos com esse olhar do contraditório. E muitas vezes os projetos saem melhores e são aprovados de uma melhor maneira. Então, eu tenho observado isso. Não é uma situação, não é um dia a dia tão tranquilo como antigamente, mas a gente tem feito o exercício da democracia, tem respeitado o contraditório, tem respeitado tanto os vereadores de oposição como a situação, e tem construído uma Mogi mais justa, melhor e com uma qualidade de vida cada vez maior. E como o senhor, por exemplo, concilia o papel de vereador da base com esse papel da fiscalização do executivo? Como conciliar ser base de apoio ao mesmo tempo que eu tenho o dever de fiscalizar, e então mesmo que aquele que me apoio... Por haver muito diálogo, a gente consegue entender os projetos, analisar de uma melhor forma e saber que ali o dinheiro está sendo bem empregado. Uhum. Muitas vezes a gente vê que as pessoas que criticam, muitas vezes não ouvem, não dialogam naquele sentido para entender ou até para opinar de uma melhor forma em cada projeto e em cada situação. E além disso, a gente faz vistorias, a gente acompanha as obras, acompanha o andamento lá das secretarias, de tudo mais. As comissões da Câmara têm um papel fundamental nisso, e tudo isso, como eu disse, faz com que os nossos projetos, as nossas obras, as nossas entregas sejam feitas de uma melhor forma. E hoje, como o senhor enxerga, quais são os maiores desafios que Mogi enfrenta atualmente? Hoje é na segurança pública. E a segurança pública é papel do Estado. E Mogi tem feito ali um trabalho fundamental para ajudar o Estado na questão da segurança pública. Acabamos de aprovar um concurso lá para 140 novos agentes. Mogi vai ter 400 novos agentes da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, que hoje vai começar a ter também o papel de polícia, já tem a Guarda Armada, já tem o ROMU, né? Mas a gente vai capacitar cada vez mais a Guarda para poder ajudar a Polícia Militar na segurança pública. Esse é o maior problema. Depois temos problemas de regularização fundiária, que muitas vezes não é valorizado pela classe política,
mas a regularização fundiária dá a dignidade à população ter o documento da sua casa e dá a possibilidade da prefeitura fazer as melhorias, bem como dessa população pagar o IPTU e ajudar a cidade. Então, isso é um trabalho que eu também tenho feito, além do esporte, com a regularização fundiária para ajudar a população da nossa cidade. Vereador, agora falando um pouco sobre o seu mandato, o senhor recentemente propôs uma lei que garantia a entrega do cordão de girassol nas UBS mogianas, com o objetivo de identificar pessoas com deficiências não visíveis. Também criou um projeto de lei que busca garantir a criação de vagas de estacionamento voltadas exclusivamente para pessoas do transtorno do espectro autista e também a criação de uma central de Libras da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Qual a importância de projetos de lei que garantam esses benefícios para pessoas, às vezes, com deficiência e em Mogi das Cruzes? O senhor vê que ainda tem uma deficiência nessa questão de acessibilidade? Hoje, a pessoa com deficiência, graças a Deus, tem um olhar maior dos políticos. E eu tive esse contato através do Paradesporto. Lembrar que o Paradesporto em Mogi começou no Clube Náutico, com a Faculdade de Educação Física, com a Faculdade de Fisioterapia, com o trabalho da nossa técnica, que é minha suplente de vereadora, a Lurdinha. A Lurdinha é uma pessoa que faz esse trabalho até hoje no Clube Náutico, e depois da conquista da medalha de ouro do Dirceu Pinto, que é uma pessoa, Dirceu da Bocha, que é uma pessoa que começou lá no Náutico, foi implantada novas políticas públicas no Paradesporto, foi criado um centro Paradesporto, o que ampliou meu contato com a pessoa com deficiência. E a gente tem ouvido as pessoas, ouvido as mães. Hoje a questão da pessoa com deficiência é comandada em Mogi pelo Johnny, que também faz um excelente trabalho, é professor do Clube Náutico, foi aluno da faculdade do Clube Náutico. E a gente vê que hoje existem mais políticas públicas para o autismo, para as pessoas com deficiência, para os portadores de síndrome de Down, enfim, das diversas comorbidades que eram pessoas que ficavam antigamente segregadas às suas casas. E essas pessoas precisam ter voz, essas pessoas precisam participar da sociedade. E o modo do político ajudar são com projetos de leis, são com trabalhos parlamentares, como reuniões, como comissões, para que a gente possa auxiliar, ouvir essa população e implementar cada vez mais políticas públicas para elas. E daí, vereador, o senhor também foi autor, a gente falou sobre essa questão de segurança pública, de um projeto de lei que garante a criação de um programa de prevenção e controle das violências, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas de Mogi das Cruzes. O senhor pode contar mais ou menos como funcionaria esse programa? E, na sua opinião, hoje os jovens e crianças têm como se sentirem seguros dentro das escolas? Engraçado que esse projeto foi deliberado bem antes do acontecido naquela matança. Sim. Que a gente viu em algumas escolas do país. Mas esse projeto visa dar suporte emocional para as crianças que sofrem violência doméstica, violência na própria escola. Eu também sou autor de um projeto da Semana de Combate e Prevenção ao Bullying, para que a gente possa explicitar e explanar as crianças sobre o bullying nas escolas. Então, um projeto acaba casando com o outro, que a gente possa fazer com que as pessoas tenham suporte emocional. Uhum. Eu sou uma pessoa do esporte, a gente fala muito de atividade, eu falo muito de atividade física, mas atividade física ajuda no aspecto cognitivo, mas é necessário também a gente dar uma preparação emocional, uma preparação psicológica para as pessoas que sofrem violência. Então, esse projeto visa dar essa preparação às pessoas. E, vereador, o senhor mencionou no começo da entrevista também sobre a questão da lei do incentivo ao esporte na cidade, que o senhor já dizia que era uma demanda antiga e que finalmente vai ter algumas alterações, terá algumas alterações. Quais foram essas principais alterações propostas pelo poder público e elas já estão em prática, ainda serão votadas? Como é que está o trâmite? Em Mogi, existia uma lei de incentivo ao esporte do ano de 2011. E essa lei não funcionava. Por quê? Porque o empreendedor que quisesse patrocinar qualquer projeto esportivo, ele precisaria antecipar seu IPTU do ano posterior.
Então a gente está em 2023, a pessoa tinha que pagar o IPTU de 2023, o ISS, e antecipar o de 2024. Então era uma lei, brincando aqui, era uma lei totalmente, não vou nem brincar, uma lei que não tinha como ser colocada em uso. E eu trabalhei nessa lei durante 10 anos, eu fiz diversas indicações, diversos anteprojetos de lei, e recentemente eu fiz emendas a essa lei. Só que eu chamei o Poder Executivo e falei, estou com essa emenda, ela já passou por todas as comissões, vocês querem melhorar esse projeto, que é um projeto do Poder Executivo, não do Poder Legislativo. E o secretário de Esporte, o Gustavo, estudou, se debruçou nesse projeto, resolveu mandar uma lei nova para a Câmara. E eu fico muito agradecido porque com essa lei nova foram todas as minhas indicações, todos os meus anteprojetos, todos os meus ofícios cobrando a criação de uma lei incentivo ao esporte que fosse usual em nosso município. E foi acatado, ela foi deliberada, eu acredito que em no máximo 90 dias ela será aprovada. E o principal é isso, a pessoa que foi aportar nos projetos incentivados, ela não precisar antecipar o do ano anterior. Ela tem tem direito de até 20%, se ela paga, vamos supor, R$1.000 de IPTU e ISS por ano, pessoa física ou jurídica. Ela pode destinar R$200 para qualquer projeto que ela escolher, e esse projeto vai poder andar com um dinheiro de impostos municipais. Então, basta com que as pessoas façam bons projetos, atendam a comunidade, representam o município e tenham aí direito a usufruir de política pública da melhor qualidade. Vereador, e o senhor já foi atleta, então o senhor dá para imaginar um pouco do impacto que isso terá para os atletas mogianos? Terá um impacto total. Os atletas vão precisar também, o que eu falei no começo da entrevista, ficar um pouco atentos à política pública. A gente vai fazer esse papel de divulgar, de orientar, fazer projetos, e a partir do momento que faça projetos, as federações têm que ter uma organização, mandar o calendário. A partir do momento que passar por esse projeto, vai ter uma comissão que vai analisar, vai passar pelo Conselho Municipal de Esporte, vai passar pela Secretaria e vai ser liberado, desde que tenha a captação necessária. Eu falei isso porque nós estamos numa rotina de gravação e fizemos uma entrevista, inclusive, com a Danila Ramos, que é boxeadora, campeã mundial, e ela foi em Mogi, e ela disse que o senhor foi muito importante. Ela é de Mogi, e o senhor foi muito importante para a trajetória dela. Como o senhor conheceu a Danila? Eu fico até emocionado de falar da Danila. É uma emoção natural que sai de dentro da gente, porque eu lembro do dia que ela começou a praticar boxe. Ela foi na minha academia, fez matrícula. O Jussa já viu nela ali um potencial, e ela não entrou para ser atleta, entrou para extravasar algumas questões ali psicológicas. Enfim, ela estudava, como tudo desencaixa. Ela era aluna do Náutico, ela saiu da faculdade do Náutico e ia treinar na minha academia. Eu também não imaginava ser presidente do Náutico posteriormente. E ela começou a treinar, começou a participar de campeonatos junto com a Elisângela, que era a mulher do Jackson Durães, que leva o nome do centro de lutas. E elas começaram a se destacar. Jogos abertos, jogos regionais, campeonatos paulistas, brasileiros. Foi quando ela conheceu um técnico argentino que veio ao Brasil, Marcos, casou com esse técnico, foi para a Argentina, teve a coragem de se profissionalizar, porque quando a pessoa se profissionaliza, ela perde ali a possibilidade de Bolsa Atleta Nacional, e ela me agradeceu por isso, porque eu emitia a carta para ela conseguir pleitear o Bolsa Atleta, através da associação que eu era presidente. E ela se profissionalizou, acreditou num sonho e conquistou esse sonho. Agora ela sonha em voltar para Mogi e trabalhar com boxe efetivamente. Ela merece ter esse reconhecimento, porque ela continua a ser uma pessoa humilde, continua a ser uma pessoa do bem. O título não fez com que ela fosse excessivamente vaidosa, e a gente vê a humildade dela, o reconhecimento que ela faz ao Jussa, a cidade de Mogi das Cruzes que ajudou ela, a mim. Eu fico muito feliz, agradecido, e parabenizo a Danila. Espero que todos os atletas sigam o exemplo dela, porque eu conheço atletas e atletas, e algumas vezes alguns atletas ficam muito vaidosos, esquecem as suas origens, esquecem
o passado e se não for o start, nunca vai ter um prosseguimento. Eu falei da minha vida de anterior atleta de Karatê Kyokushin, do que o Náutico me proporcionou. E por isso eu resolvi ser presidente voluntário do Náutico. Embora ele fosse um desafio muito grande. E eu acho que esse é um papel do atleta mesmo. Ele reconhecer, ele poder colocar os sonhos e os desafios e conquistando ou não, ele continuar reconhecendo e continuar sendo a pessoa que ele é. Vereador, e além de presidente do Náutico, o senhor também é presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, que hoje é o cargo que o senhor ocupa lá. O senhor já está no seu segundo mandato. E eu gostaria que o senhor contasse quais foram e têm sido os principais desafios dessa atuação ali como presidente da Câmara. Primeiro, o papel político é importante porque a gente faz essa interlocução entre o executivo, muitas vezes o executivo, e os vereadores. Hoje a Câmara de Mogi, como eu disse, é uma Câmara mais heterogênea, né? Tem vereadores de oposição, independentes e de situação. Isso faz com que a gente tenha um trabalho ainda mais árduo, ainda maior, para que possa, não agradar a todos, mas possa chegar sempre ao consenso e beneficiar quem realmente precisa, que é a população. Então a gente tem feito esse trabalho e tem dado as ferramentas possíveis para o vereador trabalhar. A gente tinha ali de grandes, por que pareça, dificuldades logísticas, dificuldades estruturais, mas temos aí trabalhado para entregar o melhor para o vereador para ele poder fazer um bom trabalho. Computadores novos, mobiliário novo, a gente está buscando, está terminando o processo de AVCB, que é a Auto-Vistoria do Corpo de Bombeiros, que nós não tínhamos, implementamos o Vale Refeição, Vale Alimentação aos funcionários, que não existia, estamos lá fazendo um novo reordenamento ali estrutural dos funcionários da Câmara, enfim, estamos fazendo um trabalho também administrativo importante para colocar a Câmara sempre num patamar elevado e fazer com que a Câmara tenha ali sempre as portas abertas ao povo. Mas se a gente não cuidar de quem trabalha ali dentro, do funcionário e do vereador, a gente não consegue também dar o melhor para a população, porque a população precisa ali ter as pessoas que estão trabalhando ali de uma melhor situação, de um melhor conforto. Então, é um trabalho administrativo e político que a gente tem feito da melhor maneira possível. Vereador, falando sobre essa questão da confiança do público, do povo no Poder Legislativo, ano que vem nós temos eleições. O senhor pretende ser candidato à reeleição novamente a vereador? Tranquilamente? Eu pretendo ser candidato à reeleição a vereador, vou apoiar o prefeito Caio Cunha. Eu até já coloco aqui, acho que eu nunca coloquei aqui na imprensa, eu pretendo que seja meu último mandato como vereador. Eu estarei indo, se a população assim permitir, para o 4º mandato. E eu acho que ali esse 4º mandato vai se encerrar um ciclo e eu vou buscar novos cargos como prefeito ou deputado estadual. Esse é o meu objetivo, assim como sou uma pessoa do esporte que tem objetivos, na política também tenho. Esse é meu cronograma de pensamento político. E, vereador, já seguindo para o final, gostaria que, aproveitando, novidade boa essa, hein, vereador? Mas até porque eu fui candidato a deputado estadual, a gente atingiu quase 20 mil votos, uma votação expressiva, mas eu ainda acho que posso fazer ali pela Câmara Municipal, pela população, que na Câmara a gente é a caixa de ressonância da sociedade. A gente ouve a população e leva esses pleitos ali para o Executivo e para a própria Câmara, para a gente conseguir dar qualidade de vida à população. Sim, sim. E falando nessa qualidade de vida, eu gostaria que o senhor também contasse quais são alguns dos outros projetos de lei que o senhor ainda possui para este ano e para o próximo ano. Bom, a gente procura, como eu falei, ouvir a população para encampar os melhores projetos de lei. Eu ainda não tenho novos projetos, principalmente novos projetos a apresentar, mas isso pode acontecer a qualquer momento, porque eu sou um vereador que sempre está na rua, sempre está recebendo e atendendo a população, sempre está ouvindo as pessoas e esse ouvir nos dá muitos subsídios para colocar novos projetos de lei. Eu, além de projeto de lei, eu pretendo ampliar, junto com o prefeito municipal,
novo centro de lutas, os novos CAEDs, que é o Centro de Artes e Cultura, como foi implantado lá em César de Souza, para atingir cada vez mais a população. Eu acredito muito no esporte, eu acredito muito nas artes marciais como válvula de transformação da nossa sociedade. Uma pessoa que está envolvida com o esporte, uma pessoa que está envolvida com as artes marciais, ela é uma pessoa que vai estar menos envolvida com a questão das drogas, com a questão das drogas lícitas, com a questão da noite, com a questão da rua. Ela vai estar focada, vai estar assim como a Danila, ela vai estar com objetivos para poder fazer o melhor para si e para a sociedade. Vereador, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito essa entrevista e eu abro esse espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Bom, eu quero aqui agradecer a todo o grupo hoje pela entrevista, pelo convite. É uma satisfação falar aqui para o internauta do Alto Tietê, de Mogi das Cruzes, e dizer que eu sou um vereador portas abertas. As pessoas que quiserem me acionar através da Câmara Municipal, pelo meu WhatsApp, é 950568044. A gente vai ouvir e vai tentar fazer o melhor para a população mogiana e, consequentemente, para a população do Alto Tietê. A gente busca qualidade de vida e isso que a gente tem que dar a toda a nossa população. E obrigado a vocês. Eu agradeço mais uma vez, vereador, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo bate-papo e agradeço também a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.